Bom dia, tudo bem? Tudo certinho? Vamos à luta? Então vamos. Para quem não me conhece, meu nome é André, juntamente aí com o professor Sardá, com a professora Camila, com o professor Aloysio, com o Café, não sei como se apresenta. A gente vai trabalhar a partezinha de biologia. Vamos trabalhar na frente E. Vamos nos encontrar no sábado, de manhãzinha. Acho que é o segundo pior dia para ter aula. Só perde para segunda-feira. Né? Segunda-feira é o dia tradicional mesmo. Sábado é ruim. Eu digo que sábado é ruim, mas eu acho que não é nem o sábado que é ruim. É a sexta-noite. O sábado já acordo bem, foda-se. Agora, a sexta-noite é sofrido. Eu começo a olhar nos barzinhos, todo mundo se divertindo, bebendo, e tô pensando, amanhã eu tenho aula. Não é verdade? Aí tu nem bebe, nem vem feliz. É uma bosta isso, né? Mas faz parte do jogo. Gente, eu sempre digo que eu não sei tudo, não sou dono da verdade, mas estou aí pra gente construir algo, né? Que chama-se Teu Sucesso. Eu espero que você alcance ele o mais rápido possível, porque o meu sucesso depende do teu. Então eu torço 1000 vezes mais ainda para que você alcance o seu objetivo o mais rápido possível. Beleza? Não tem muito o que falar, né? Mas a primeira aula é estranha. Porque quem a gente já conhece é legal, a gente já vê. Né? E quem a gente não conhece fica te olhando estranho. Né? Pensa assim, meu Deus, o que é isso? Né? Parece estranho. Daqui a pouco você confirma que é estranho mesmo. Né? E dizer então que estamos aí. Vamos trabalhar. Se alguém muito tímido, envergonhado ou algo parecido que não gosta de brincadeira, e diga assim, André, pelo amor de Deus, se tu falar comigo, eu morro aqui. Então já faz um sinalzinho pra mim, eu vou te respeitar pra caramba, mas faça isso agora ou foda-se para sempre. Porque não adianta depois chorar. Alguém grávida? Não, tranquilo? Eu pergunto porque quando eu começo a perceber que as almas estão subindo, aí eu dou uma batidinha aqui no chão, aí o pessoal sempre se assusta muito. E aí pra ninguém perder o filho, né? Não, né? Então voltem por favor aí. Ali na outra sala eu dei um grito, a guria, pô, riscou meu caderno, foi bem feito. Eu não estava concentrado, né? Mas nem toda aula eu vou gritar também, né? Não sou retardado. É que tem outro menino ano passado, a menina falou assim, tá, não vai gritar hoje? Eu falei, não, porque ó, faz 42 minutos que estou esperando o grito. Gente, vamos começar? Olha, a gente vai começar com uma frente. Se vocês olharem, acho que as 3, 4 primeiras aulas são aulas bem conceituais. São aulas que a gente diz assim, ó, pô, que saco ver isso de novo. Mas às vezes aquele detalhezinho que você não lembra vai fazer falta para a frente C. Então a ideia da frente E nesse primeiro momento é dar uma base legal para a gente fazer a frente C. Beleza? E eu acho que vou começar com um tema bem interessante, que chama-se reprodução. E eu digo assim, ó, quando você fala de reprodução, eu tenho que ser, cara, eu tenho o poder, neste momento, de eu pensar, falar assim, ó, reprodução, ver o que apareceria na sua cabeça. Mas eu acho que 90% eu falei reprodução, pessoas, sexo. Botei em prova de terceirão já, e já vi respostas muito legais. Reprodução é 2 pontos. E aí a criatura escreve, a capacidade de dar uma zinha. Cara, tudo dá errado, a criatura vem te questionar. Aí diz assim, mas André, tu não entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi. Mas não é isso reproduzir. O fenômeno para mim foi o lagiano. Vou falar lagiano porque é da minha terra, então eu vou falar. E aí a criatura me escreve assim, reprodução é a capacidade de dar uma carcadinha. Mas gente, não foi nem romântico, agora eu tô olhando pro Matheus aí, Matheus, vamos carcar? Não dá, né? Então assim, gente, não dá mesmo, tá, Matheus? Vamos fazer a cara de feliz, olha aqui pra ele. Olha aqui, ó. Falei, vamos carcar o Matheus. Gente, o que nós vamos colocar como reprodução? Então vamos dizer o seguinte, é uma característica exclusiva dos seres vivos, onde nós conseguimos fazer a perpetuação da espécie. Perfeito? Garantir a perpetuação da espécie é um processo exclusivo dos seres vivos. Não cai em pegadinha. Reprodução é um fenômeno exclusivo dos seres vivos e essencial para a sua vida. Reprodução é essencial para a vida do indivíduo? Não. É essencial para a espécie que o indivíduo pertence. Certo? Porque se eu não me reproduzir, eu vou morrer? Não. Agora, a espécie pode estar comprometida. Então, é a perpetuação da espécie. Lembrando que eu acho que desde uma sexta série bem feita, a gente vem relembrando a diferença entre uma reprodução assexuada e uma reprodução que nós poderíamos chamar de reprodução sexual. Então vamos diferenciá-las da seguinte forma.
A reprodução assexuada, que também poderia aparecer com outro nome, né? Ela poderia aparecer com o nome de reprodução agâmica, ou reprodução sexuada, chamada também de reprodução gâmica. Gente, quando eu considerar isso, a primeira coisinha é que na reprodução assexuada ou agâmica, nós não teremos uma coisa chamada de gametas. Aqui gametas, estou falando de esperma e óvulo, certo? Então aqui os gametas não participam. Na reprodução sexuada, eu terei gametas participando desse processo. Bom, isso me leva a pensar o quê? Que se eu tenho esperma e óvulo, a hora que eles se fundirem, eu vou fazer uma mistura de material genético. Então, ao misturar o material genético, eu vou garantir uma variabilidade. Então, no caso da reprodução sexuada, a variabilidade genética, ela está presente. Os indivíduos que surgem assim serão diferentes daqueles que lhe deram origem. Na reprodução assexuada, você diz que não teremos a mistura de gametas de material genético, então eu não terei variabilidade genética, certo? Nestas condições avaliadas, você pode dizer, André, se na reprodução assexuada não tem variabilidade genética, eu posso dizer que os indivíduos são cópias uns dos outros? Perfeito. Inclusive, posso usar o termo clones. São clones, são cópias exatamente iguais. O único cuidado que eu devo ter é que na reprodução assexuada os indivíduos são iguais, exceto se ocorrer uma mutação. Beleza? Então, tu podes colocar aqui, ó, exceto se nós tivermos um fenômeno chamado de mutação. Perfeito? A reprodução assexuada é um processo mais rápido ou mais lento que sexuada? Mais rápido, ó. Isso daqui é um fenômeno muito mais rápido e que vai despender, vai necessitar de pouca energia para acontecer. Perfeito? Na reprodução sexuada, eu vou ter um processo que normalmente é mais lento e que vai exigir um gasto energético muito menor. Eu não vejo mais hoje, não que não possa acontecer, mas eu não vejo os grandes vestibulares aí atualmente, eles te cobrarem o que é reprodução sexuada ou assexuada. Agora eu vejo eles fazendo o seguinte, quer ver? Imaginem que vocês moram num país, sei lá, e que um belo dia pega fogo na floresta. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar do mundo. Austrália, também, né? Aconteceu agora 40 dias atrás. Pessoal, mas floresta amazônica o ano passado pegou fogo, certo? Vamos criar a seguinte historinha? Ou poderia usar o petróleo que apareceu no Nordeste brasileiro? Não sei. Vamos brincar assim? Eles nos deram lá uma floresta, pegou fogo, e disseram para nós assim: nessa floresta existe uma espécie X, existe uma espécie Y. A espécie X, ela se reproduz sexuadamente. A espécie Y se reproduz assexuadamente. Após pegar fogo, perceberam que dois pontos. As condições do meio tornaram-se diferentes. As condições climáticas, a terra, sim, ficou tudo diferente, perfeito? Houve uma mudança no meio. A pergunta é: quem terá mais facilidade de se adaptar a uma nova condição? Quem se reproduz sexuada ou assexuadamente? Sexuadamente? Quem se reproduz sexuadamente sofre variabilidade. Ao sofrer essa variação, ela pode ganhar informações que as tornem mais capazes de se adaptar. Mas vocês viram que eu falei, elas podem ganhar, porque nem sempre essa variação vai trazer uma coisa boa. Ela pode também o quê? Tornar um indivíduo menos apto àquela condição. Mas que ela pode facilitar, pode facilitar. Então, quem se adapta melhor? Sempre quem se reproduz sexualmente. É quem tem mais chance de se adaptar. Perfeito? Agora vamos inverter. Mateusão descobriu que ganhou uma puta herança e virou o dono da região centro-oeste do país. O maior plantador de soja da região centro-oeste é o Mateus. E o Mateus conseguiu fazer uma pesquisa e descobriu a melhor soja que existe no mundo. Vaga grande, produtividade, aguenta frio, aguenta chuva, aguenta... É uma soja Thundercats, beleza? Pergunta: é melhor que ela se reproduza sexuada ou assexuadamente? Assexuadamente. Porque agora eu já encontrei o que eu queria. E se eu já tenho o que eu quero, eu devo fazer o quê? Cópias.
Então a reprodução assexuada seria melhor nesse caso. Perfeito? Para se adaptar sexuada, para manter assexuada. Claro a todos? Bom, se nós temos que fazer isso, nós vamos lembrar o seguinte, peraí. Eu posso ter gametas que poderiam ser montados da seguinte forma. Eu tenho gametas chamados de gametas isogâmicos. Nós temos os gametas chamados de anisogâmicos. E eu tenho ainda os gametas chamados de ogâmicos. Bom, qual é o nosso tipo de gameta? O nosso é isogâmico, anisogâmico ou ogâmico? Vamos rever os conceitos? Iso igual, certo? Então, aqui ó, eles são tanto gameta masculino quanto feminino, eles são iguais na forma, no tamanho e na sua ação. Ok? Isso daqui, ó, quando eu falo ação, você diz assim, ó, os dois conseguem se movimentar e eles conseguem se procurar, eles procuram-se. Quando eles forem lançados no meio, tanto o masculino quanto o feminino se movimenta para poderem se encontrar. Isso aqui, gente, acontece, por exemplo, com as algas chamadas de urotrix. Certo? Quando eu falo de anisogâmicos, tu vais dizer que existem os gametas masculinos e femininos com igual, ou perdão, vou botar diferente primeiro, na hora. Diferente forma, diferente tamanho, mas apresentarão a mesma ação. Eles têm formas, tamanhos diferentes, mas eles conseguem se movimentar para se encontrar. Então isso acontece, por exemplo, com as algas chamadas certo? Isso quer dizer, gente, isso cabe para nós em algum? Não, né? Os nossos são ogâmicos. Nós vamos dizer que os nossos gametas masculinos e femininos são dois pontos. Diferente na forma, diferentes no tamanho e diferente também na sua ação. Ok? É tudo diferente no nosso caso. Porque vamos pensar uma coisa? Se nós olharmos aqui, ó, eu vou olhar para uma estrutura chamada óvulo. Tu tem ela aqui. Tu tem uma coisa chamada espermatozoides. Ah, você tem uma coisa aqui. Me diz, óvulo macroscópico ou microscópico? Eu acho que é até meio louco, né? A gente pensar que o óvulo é a única célula macroscópica do corpo e ninguém nunca viu. Eu acho que só viu ela quem já foi no laboratório, já fez alguma coisa na área aí da saúde, biologia ou algo assim. Senão tu nunca viu. Até porque as meninas não mandam óvulo aí, pegar o óvulo e ficar aí. Não existe. Agora, o esperma é uma célula microscópica e dá pra ver? Sabe, né, professor? É só tomar banho. Não, cavalo, olha aqui. Lembrem que o que sai da ejaculação não é só o esperma, é o sêmen. Que você consegue ver o sêmen. Agora, se tu pegar uma gotinha do sêmen, botar na lâmina e olhar no microscópio, você consegue ver. Então, peraí, ó. Óvulo macroscópico, esperma microscópico. O óvulo é uma célula imóvel, ela só se movimenta, porque lembra que a tuba uterina tem cílios, tem movimento peristáltico, enquanto que o esperma tem seu flagelo, ele é uma célula imóvel. Tranquilaço? Gente, nessas condições, eu devo lembrar, só para não correr o risco de confundir, que existem as gônadas. Quem são as gônadas? São as estruturas, ó, são produtoras de células especiais chamadas de gametas. Que lá nos menininhos a gente vai chamar de testículos. Será como é que vai chamar? Enquanto nas menininhas
nós vamos chamar isso daqui de quê? De ovários. Massa? Então, nessas condições aí montadas, eu estou com os gametas prontos. Bom, se eu estou com gametas prontos, daí eu posso começar a fazer o seguinte. Eu posso fazer um fenômeno chamado fecundação. Pode aparecer como singamia, André? Pode, sem problema. Vai lá. Esta fecundação, que pode ser uma fecundação externa, ou ela poderia ser uma fecundação interna. Se nós falarmos de fecundação externa, ela deve acontecer fora do organismo, fora do corpo do indivíduo. Então ela acontece normalmente no meio líquido. E a água é o principal, ok? Interna vai acontecer, obviamente, dentro do corpo, dentro do organismo do indivíduo. Então, isso daqui, né, não precisa necessariamente chamar de mãe, mas é dentro do corpo. Gente, se eu falar de fecundação externa, você concorda que uma boa parte dos peixinhos fazem isso? O sapinho e a sapinha, quando faz o tchaca-tchaca na buchaca deles, que não tem penetração, mas eles ficam se esfregando um no outro, certo? Quando a gente fala do amplexo, que é o abraço deles, eles vão fazer o quê? Eles eliminam daí os gametas na água. Então eu vou colocar peixes, anfíbios. Como que é o nome do mosquitinho que transmite a dengue mesmo? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um inseto. Os insetos fazem fecundação interna ou externa? Ô André, eu sempre escuto dizer que não deve deixar a água parada para não deixar os insetos Aedes aegypti se reproduzir. Então a fecundação é o quê? A fecundação é interna. Ok? Não deixar a água parada para que a fêmea grávida não deposite os ovinhos. Mas daí ela já está depositando os ovos. A fecundação aconteceu dentro do corpo. Perfeito isso? Então aqui, ó, a fecundação dos insetos é uma fecundação externa. Opa, cavalo, perdão. Uma fecundação interna. Certo? Acontece a fecundação dentro do corpo, a eliminação dos ovos é fora do corpo. Assim como nós, mamíferos. Assim como as aves, assim como os répteis, tudo isso acontecendo. Legal. Certo, gente? E agora olha aqui. Alguém está chegando na cidade agora para estudar? Isso. Está morando sozinho? Não. Com família? Mais alguém sozinho? Aliás, alguém de fora? Onde? Do Rio Grande do Sul? De que cidade? Quando a gente fala assim, vem da onde? Do Rio Grande do Sul. Deve ser uma cidade bem pequenininha. Aí eles não querem falar, mas fala, como que é o nome da cidade? Santa Rosa, não é tão pequena, quer dizer, né? Mediana, vamos assim? Não. Lages. Não tenha vergonha, ninguém escolhe fazer o quê? Né? Mais alguém? Da onde? Maringá. Maringá, tudo bem? Estás morando sozinha? Sim, é bom morar sozinha, né? Ou não, tá gostando muito? É bom demais. Melhor coisa de morar sozinho é olhar pra cama e dizer foda-se. Não, olha só. Não é isso? Tu sabe que vai chegar em casa e tá foda-se, não tá nem aí. Ô gente, eu só brinco assim, ó. Quem mora sozinho tem que pagar a luz, por exemplo. Como assim, André? Claro. Cara, uns 2 anos atrás eu vi uma cena legal demais. Cheguei quando era lá na outra série, o menino bravo. Porra, pai, mas não sei o que. O pai mandou dinheiro pra pagar as contas do mês. Não quer passar o mês. E o que ele fez? Ele não pagou a luz. Não pagou não sei o que, não pagou não sei o que. Aí de repente começaram a cortar, depois de 3 meses começaram a cortar tudo. E ele ligou bravo pro pai. Nunca tinha pago uma luz na vida. Então eu perguntei assim, cavalo, tu pensa que a luz vem da onde? Ele, eu posso? Eu falei, não, né? Tudo bem, mas tem que pagar aquela merda. É que nem comida, tem que botar comida dentro da geladeira, porque ela não brota. Quando tá em casa, às vezes a mãe faz tudo, tá, né? Quando a gente vê comida, a geladeira tá sempre cheia. Não parece que ela se reproduz. Mas o mais perigoso, tá? É a chave do apartamento. Se os pais têm a chave, tu troca o miolo. Pra não dar problema. Pra tu não levar um susto. E os pais também não. Né? Porque às vezes, pô, eu tô sozinha, vou levar alguém pra dormir comigo.
Chega lá, né? Aí é surpreendido às vezes. Se tem namorado longe também, né, gente? Olha só. Mais importante ainda, porque eu já vi uns rolos legais. Ó, muito bem. É doido? Vocês não têm ideia. Dá para escrever um livro das histórias que a gente escuta. Não foi ano passado que a guria saiu de Lages, foi para Curitiba fazer uma homenagem ao namorado, foi fazer uma surpresa, chegou lá, o que aconteceu? Quando ela entrou no apartamento, ele estava acompanhando. Eu já pensou, tadinha, ela ligou de lá, pediu aqueles café da manhã, né? Chegou lá, as mulheres entregaram, ela subiu no apartamento, era aniversário dele, tipo, não lembro o que era. Ela entrou, a porta dentro, quando chegou. Oi. Não, olha só. Olha que decepção. Ela falou daí, eu falei, tá, o que tu fez com a cesta? Ela, a cesta era o que menos importava. Eu falei, como não? Ela falou, deixei lá. Eu falei, mas não! Você deixou para os dois comer. Não, nem pensar, olha aqui, ó. Teria devolvido a cesta com veneninho. Olha aqui, ó. Alguém já pegou uma surpresa assim? Não, mas alguém já ganhou uma surpresa assim? Fez uma assim? Continuamos? Ai, Deus me livre. Olha aí. Ei, fecundação externa e interna, então legal. Já sei onde ela acontece. Mas, os indivíduos que vão fazer essa fecundação poderiam ser indivíduos monóicos ou eles poderiam ser indivíduos dioicos. Como o pessoal confunde esses dois conceitos, gente? O que é um indivíduo monóico? Um corpo, um indivíduo que deve apresentar duas estruturas sexuais funcionais. Perfeito? É o indivíduo que tem as duas estruturas sexuais funcionais. Ou seja, ele tanto produz a parte masculina quanto a parte feminina. Mas como chama monóico, só tem um sexo. Não é isso. É um indivíduo com as duas estruturas. Perfeito? Dioico é quando você tem um indivíduo e esse indivíduo só apresenta uma estrutura sexual funcional. Tá? Alguém consegue me ajudar um animal monóico? Tem? Acho que alguém já falou ali. Minhoca. Mais alguém, gente? Lembrando? Lembra da solitária? Estênias? Um bichinho chamado, podia ser caracol também, a faciola hepática, a planária. Quem quiser ser, tá? Faciola hepática. Dioicos. Aí vamos colocar então, mamíferos. Vamos colocar aves. Vamos colocar répteis. Estrela do mar. Não foi a frase da Federal umas 3, 4 vestibular atrás? A estrela, os equinodermos são animais dioicos. Estrela do mar, dioicos ou monóicos? Dioicos. Ok? Tem o macho, tem a fêmea. Então, equinodermos. Lembramos isso? Agora se aparece assim, vou botar aqui, ó. Observação. Se aparecer o termo dimorfismo sexual. Se eu digo assim, as estrelas do mar são dioicas e não apresentam dimorfismo sexual. Certo ou errado? Certo. Porque ter dimorfismo é você conseguir diferenciar o macho da fêmea. Quando você olha para uma estrela do mar, você consegue dizer quem é o macho e quem é a fêmea? Não. Então elas não têm dimorfismo sexual. O cavalo e a égua, dá para ter dimorfismo sexual, sim ou não? De longe, inclusive, né? Porque não, nada para humilhar a gente. Olha aqui, ó. Gente, então, dimorfismo é você, olha aqui, ó, ter diferença entre sexos. Tá? Você consegue identificar as estruturas, ou pelas estruturas, se é masculino ou feminino. Perfeito? Aí, vem assim, a fecundação poderia ser uma fecundação cruzada, ou ela poderia ser uma chamada autofecundação. Qual é a diferença entre os dois? Se eu falar de fecundação cruzada e autofecundação, posso dizer que
cruzada é quando eu tenho um indivíduo fazendo trocas de gametas. Na autofecundação, você vai dizer que não ocorre, certo, a troca de gametas entre indivíduos. Gente, neste caso da autofecundação, o indivíduo produz os dois, então eles conseguem o quê? Ele mesmo consegue fecundar o gameta dele. Nos monóicos, certo? Dioicos, fecundação cruzada ou fecundação. É aí o cuidado maior. Cruzada, homem e mulher trocam gametas, beleza. Então eu poderia dizer que mamíferos fazem fecundação cruzada. Aves cruzadas, répteis cruzados. Equinodermos, cruzadas sim ou não? Cruzadas são dioicos, cruzadas, vou botar aqui também, equinodermos. Quem faz autofecundação? Autofecundação tem que ser monóico, certo? Então eu vou colocar aqui. Fazem autofecundação as tênias. Ok? Flores, perfeito, legal. Então se quiserem fazer, vou botar aqui. Vou botar flores. Aí acho que eles fazem ajuste, né? Beleza? Acho que eu não sei nada de botânica. Então, né? Quando começa, já faz a tua palhaçada ali. O Luiz deve ter um orgasmo quando ele dá aula aqui olhando para aquelas árvores, né? Olha só, né? Deve ser um sonho, entendeu? Gente, tem as flores e a minha dúvida é: e a minhoca? Minhoca faz autofecundação? Nunca, né? Por quê? Porque, peraí, nós falamos que ela tem as duas estruturas. Por que ela não faz autofecundação se ela produz gameta masculino e feminino? Lembra de um termo chamado dicogamia? Gente, olhe bem, vou botar como observação, tá? Observar. As minhocas, apesar de produzir os dois, elas passam por um fenômeno chamado dicogamia. Que significa o que mesmo? Produção de gametas em épocas diferentes. Apesar de produzir os dois, elas nunca fazem isso ao mesmo tempo. Ou elas produzem o masculino, ou elas produzem o feminino. Então eu vou botar assim, ó. É produção de gametas em períodos diferentes. Aí eu ainda quero complementar esse negócio aqui. Se eu tivesse, aí eu vou usar o ciclo monstrual das meninas, tá? Pra gente ter um padrão só aí, como se fosse possível. Gente, toda mulher ela, que tem um ciclo regular, tu concorda que o ciclo regular padrão das meninas são 28 dias, certo? E que nesses 28 dias, elas têm um período ali de 3, 4 dias, dependendo de cada mulher, que é o período fértil dela. Vamos fazer uma brincadeira assim, tá vendo? Eu vou dizer que as meninas têm um período de 28 dias, então, por essa espécie que eu vou considerar. Desses 28 dias, faz de conta que 10 dias é o período fértil. Tá? Vamos brincar que aqui ela é monóica, ela produz os dois. Só que olha o que acontece. Os 5 primeiros dias, ela só produz gameta masculino. Os 5 últimos dias, ela só produz gameta feminino. Certo? Num primeiro ela produz o masculino, no outro ela produz o feminino. Então nunca tem os dois ao mesmo tempo. Fica claro isso para todo mundo? Só daí tem duas coisas que eu queria que você lembrasse comigo. Assim, quer ver? Eu posso dizer que ela faz uma protandria, ou que ela faz algo chamado de protogenia. E que a protandria é quando, por exemplo, vamos dizer, os primeiros 5 dias, ela produz o gameta masculino. Aí no segundo período ela faz o feminino. Se o primeiro ciclo for o feminino, aí você diz que ela faz uma protogenia. Ficou claro? Eu tenho 10 dias, por exemplo, deixa eu ter uma hipótese, claro. 10 dias. Se primeiro ela produzir o gameta feminino e depois o masculino, é protogenia. Se primeiro ela produzir o masculino e depois o feminino, é protandria.
Claro a todos? Tá? Então, por isso que a minhoca não faz autofecundação. Porque quando produz um, não produz outro. Agora me diz, isso é importante na natureza, sim ou não? Sim. Para evitar uma coisa de não variabilidade. Ou melhor, né? Se ela tivesse sempre se autofecundando, elas seriam sempre iguais. Aí o risco de uma extinção seria muito grande. Beleza pura? Então, gente, nisso aqui eu devo lembrar. E ó, claro que o bebezinho que vai se formar, ele pode ter um desenvolvimento chamado de desenvolvimento direto, ou ele pode ter um desenvolvimento indireto. Tá? Se eu fizer um desenvolvimento direto, não existe fase larval. Se o desenvolvimento for direto, olha aqui, ó, com fase larval. O indireto, certo? Existe larva, o desenvolvimento direto não tem larva. Eu acho que nunca você saiu de casa num domingo e foi visitar a larva do primo que vai nascer, né? Não existe isso. Então assim, ó, tu nunca viu a larva de uma tartaruga, tu nunca viu a larva de, sei lá, um tubarão. Então, gente, poderíamos colocar direto aves, podemos colocar mamíferos, podemos colocar répteis. Vamos colocar com fase larval, por exemplo, insetos. Lembra a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma crisálide, né? Ou a pupa, quando é lá o Aedes aegypti. Nós temos os peixinhos ósseos, tem os alevinos. O sapinho tem o quê? Tem os girinos e assim sucessivamente. Perfeito? Então assim, ó, eu sei que são chatinhos esses conceitos, né? Tu fica só vendo conceito, mas assim, né, gente, quando aparece lá uma questãozinha de zoologia, de coisas que cobram esses detalhes, é legal a gente relembrar esses conceitos, para daí não passar a pura. Então, pra gente finalizar a aula, eu só queria que você já lembrasse isso daqui, ó, que a galera também se perde um pouquinho. Quando a gente vai fazer uma classificação dos seres, tá? Quanto ao local da fecundação e do desenvolvimento. Eu vou botar esses nomes aqui, eu tenho certeza que você vai olhar e vai dizer, puta que pariu, essas coisas aí sempre me confundem. Ó, pra gente fechar, temos animais ovovivíparos, temos ovovivíparos, aí viria ovíparos e finalizando então os vivíparos. Perfeito? Se eu olhar para cá e eu encontrar o termo ovuvíparos, ó, a fecundação desses animais é externa, assim como o seu desenvolvimento também desenvolvimento externo, ou seja, tudo acontece fora do corpo. Neste caso, a gente poderia colocar quem? Acho que os peixinhos, podemos colocar os anfíbios, eu acho que são os casos mais conhecidos aí. Mas poderia ser pteridários, poderia ser esponjas. Ovovivíparos, pessoal, aqui ó, a fecundação é interna, o desenvolvimento interno. André, tudo dentro do corpo da mãe? Perfeito. Então somos nós? Não. Porque aqui ó, tu vai escrever com carinho. Não existe trofismo. Gente, o que é o trofismo? São as trocas gasosas. Bom, perdão. As trocas de nutrientes, sejam elas nutrientes em questão de alimentação, seja de oxigenação, não importa. Então, como aqui não existe essa troca entre a mãe e o bebê, não pode ser nós. Perfeito? Porque nós temos esse trofismo. Então, aqui tu vai colocar quem? Aqui tu coloca assim, ó. Uma parte dos peixes, né, os cartilaginosos podem fazer isso. As cobras peçonhentas. Você poderia colocar aqui uma coisa chamada, ó, por exemplo, escorpiões, tá? Então, eu tenho alguns seres fazendo isso. São chamados de ovíparos aqueles que põem o ovo que a gente conhece. Então, eu terei fecundação interna associada a um desenvolvimento, que é o desenvolvimento externo. São os bebezinhos que se desenvolvem dentro de um ovo, lá dentro da casca.
lá no ninho. Então, automaticamente, eu poderia colocar quem? Répteis. Você pode colocar aves. Tu deixa um espacinho pra gente colocar um negócio ali já. Certo? Vivíparos. Aí sim, a fecundação é interna, associado a um desenvolvimento que vai ser o quê? Interno também. Só que agora você vai dizer que existe trofismo, existe uma troca de nutrientes. Nestas condições que aqui estão, eu poderia dizer assim, aqui eu acho que nós nos encaixamos muito bem. Vou escrever mamíferos e vou pôr mamíferos placentários. Quais são aquelas frases bandidas da Federal mesmo? É correto afirmar que todos os mamíferos são vivíparos? Não. Porque existe uma porra que não serve para nada, que é todo estranho, tem bico de pato, põe ovo venenoso, errado. Quem é? O ornitorrinco. Gente, me dá a função dessa merda. O ornitorrinco só tem uma função na vida, é ser exceção na biologia. Você já viu tudo que você estuda, exceto o ornitorrinco. É um cara indeciso com uma merda, não sabe se quer ser uma ave, se quer ser um verme, quer ser um mamífero, que demônio é aquilo. Então, aonde é que eu encaixo os monotrematos aí? Você concorda que a porra do ornitorrinco, a étila, né? O ornitorrinco, nós vamos colocar ele posicionado. Aí. Perfeito? Dúvidas? O ovo dela é jogado para fora, digamos assim, né? Então não importa. Quando o bebezinho for ser montado, automaticamente qual é o processo que acontece? O galo vai lá, dá, né? Fazem a relação lá, e aí ocorre a fecundação e ela bota o ovo. Aí o bebê se desenvolve. Então, quanto ao local da fecundação e desenvolvimento, continua sendo a mesma coisa. Só que ela pode botar o ovo fecundado ou não, mas a fecundação aconteceu. Beleza? Fechou? Tudo bem? Dúvidas? Quantas partes de água não agora você desligou? Falta quanto? 5? 10? 3. Ah, 3. Então tá quase. Gente, até aqui tudo beleza? Tudo certinho? Alguma dúvida? Tranquilaço? Então tá bom. Chega por hoje então. Beleza? Tudo bem, gente? Muito ruim essa primeira aula. Galera, todo mundo ainda fica assim, ó. Mas pelo menos você já parou de gravar? Pode parar já.